podermos, podermos chegar nesse papo gostoso dessa manhã de terça-feira, 14º dia do nosso percurso Quaresma Detox. A SESI como cuidado de si, exercícios e experimentações para a manutenção da fertilidade anímica. Hoje com a gente é a professora mestre Cláudia Soares. Eu vou apresentar a Cláudia Soares através, olha, estou até de tablet hoje, através de uma entrevista que ela deu para o Portal do Envelhecimento, porque o nosso assunto hoje é alternativas de cuidado com a vida no envelhecimento. Então, diz a reportagem, passei para o meu caderninho. Cláudia Soares é matemática de formação e por mais de 12 anos lecionou no Ensino Fundamental 2. Divorciada, tem um filho de 25 anos. Sabe, Cláudia, eu fiquei interessada, por que esse jornalista te apresentou dessa maneira? Olha só, gente, olha que coisa mais interessante. Deixa eu ver, é uma mulher ou um homem? É uma mulher. É uma mulher! Vamos em frente, olha só. Divorciada, tem um filho de 25 anos, que é mestre em ciências sociais, dançarino de butô e aluno da graduação de arquitetura e urbanismo na escola da cidade. Eu tenho a impressão que ela te apresentou através do seu patrimônio maior, não foi, não? Ela deve saber que você tem um orgulho imenso desse filho. Mas sim, a gente tem que falar que você que é mestre também. Muito bem, vou em frente. Olha só o que a jornalista, como a jornalista fez. Opa! Era um pouco. Era um pouco, que a gente está saindo no ar aqui. Muito bem, olha só. Continua a jornalista. Ainda não é avó, mas aguarda este momento ansiosamente, o que deixa a nora desesperada. Cláudia se define como, olha só, sou daquele tipo de gente que, para descansar, se inscreve num novo curso, pois gosto muito de leitura, do cinema, e desde que me descobri bordadeira, tenho adorado passar horas bordando e filosofando. Achei uma delícia, mas merece uma análise do discurso, esse recorte que ela fez, não merece? Merece. Tem aí uma, digamos assim, uma dimensão de valor, ela te colocou, eu fiz a minha interpretação, ela te colocou no lugar da avó, né? Digamos assim, em sintonia com o público leitor, talvez, sobre o envelhecimento. Sim. Ela te colocou no lugar daquele da pessoa que já está lá, idosa, está no lugar de ter um filho maravilhoso, esperando os netinhos. Eu achei que foi isso. Mas, Cláudia, ela faz uma pergunta assim, ó. Uma das primeiras perguntas. Como uma matemática foi parar nos estudos do envelhecimento e na terapia externa antroposófica? Então, vamos agora falar de você nessa dimensão de potência que você tem para além e para quem dos filhos e netos. Porque isso é uma coisa na nossa vida, mas com certeza é só uma das coisas da nossa Sim. vida, não é? Então, onde que é o seu mestrado, qual a sua instituição, como foi sua pesquisa e de que maneira tudo isso tem a ver com essa reportagem no Portal do Envelhecimento. Fala um pouco para a gente. Então, bom dia, Nina, bom dia a todas as nossas ouvintes queridas aqui. Obrigada pela oportunidade de estar... Caiu? Você está sem o som, Nina.
Caímos de novo. De novo. Vou tentar continuar daqui, Tá. porque aí eu tento mandar a gravação para o ar, porque ontem a gente não conseguiu. Eu vou tentar novamente, tá? Mandar a partir daqui. A gente vai falando e aí você se apresenta de novo. Eu não vi a hora que a gente caiu, mas a gravação no YouTube e no Instagram vai completa. Que coisa que tá isso aqui, muito desagradável. Vamos ver se a gente consegue entrar de novo, né? Eu vou tentar, ó, tô transmitindo ao vivo novamente, vamos ver se a gente consegue voltar. Olha, deve estar voltando agora, então o pessoal que está assistindo pelo YouTube e Instagram vai assistir a gravação do Zoom, né? Então, vamos ver se a gente consegue. Acho que já estamos no ar de novo. De novo. Ah, gente querida, caímos outra vez. Enquanto eu estiver em São Paulo, vai ser essa tristeza, né? De nós cairmos todas as vezes. Então, quem estava na outra live, vem cá, segue com a gente, e a gente vai apresentar a Cláudia Soares. Ela estava nos cumprimentando, não sei se a gente caiu antes, eu não vi o momento. Mas a Cláudia Soares vai começar a falar, então a gente está falando de alternativas de cuidado para a vida no envelhecimento. E a Cláudia, ela ia começar a se apresentar para nós, tá bem? Cláudia, tá com você. Vou ficar de olho para ver se a gente não cai de novo. Que pena. Então, vamos lá. Bom dia novamente para as nossas queridas ouvintes. Então, a Nina estava apresentando e contando, só deixa eu colocar, que a jornalista me coloca, né, como mãe, divorciada, orgulhosa desse filho e esperando ser avó. Esse é um recorte meio que já se naturalizou na geriatria, na gerontologia, a gente acaba falando, né, desse lugar. Então, e também a jornalista Beltrina, muito amiga e participando aí da minha vida já há mais de 15 anos, ela sabe do orgulho e da potência dessa maternidade, desse filho que veio, que foi através dele, na verdade, que eu fui para a gerontologia. Então, eu fiz o mestrado na PUC, São Paulo, na gerontologia social. E ela coloca também, né, o fato de eu ser matemática de formação e ter parado lá na gerontologia. Então, são essas coisas da vida, né, esses atravessamentos, que eu acho que isso é importante falar, né, a partir desse cuidado, da perspectiva que a gente está seguindo aqui, junto com a Nina, que está aberto para os acasos e para os atravessamentos que a vida nos coloca. Então, foi a doença do meu pai que me levou a estudar, porque como está lá na entrevista, que eu sou esse tipo de gente que para descansar vai estudar, vai fazer curso, então eu fui num momento difícil dos cuidados com meu pai, que teve uma demência chamada síndrome de Lewy, são os corpúsculos de Lewy, que é muito semelhante ao Alzheimer, mas ela vai pegando outras regiões do cérebro, então acabam tendo alguns sintomas a mais do que só o Alzheimer. Pega muito do Parkinson também. Então, é uma demência complicada e que o cuidado com essa pessoa ele é muito complexo. E a minha opção foi não internar o meu pai em momento algum. É mesmo? Isso. Então, ele ficou comigo durante 8 anos. A doença, desde o primeiro sintoma até o falecimento dele, foram 15 anos. E 8 desses anos, os 8 últimos anos, ele ficou morando comigo, porque a minha mãe teve um AVC no meio do... Então, os dois, na verdade, vieram para minha casa. Foi um momento que eu já estava separada. O Bruno, meu filho, estava com 13 anos. Então, ele foi também passando a adolescência dele nessas condições, né?
da separação dos pais e os avós que vieram para nossa casa e a gente começou a cuidar juntos. Foi assim, enfrentamos momentos bem difíceis, mas no final das contas, eu acho que isso também foi muito importante para o Bruno, para o processo todo dele. Então, nós nos tornamos muito companheiros. Então, o fato de vir essa apresentação junto com ele foi isso, esse companheirismo que a gente foi criando. Que lindo. Estudar gerontologia, mas eu não queria estudar as questões orgânicas e entender tudo isso. Não. Meu interesse era como olhar para as questões do envelhecimento e dos cuidados, mas um cuidado com potência de vida. Porque eu já sentia isso, eu vou falar agora uma frase que é da minha orientadora, da Silvana Tótora, que é assim, estar entre a vida e a morte é um entretempo onde tudo pode acontecer. Não é só estar perto do momento final, passagem, mas é esse entretempo. E todos nós estamos entre a vida e a morte. É isso que eu ia falar, né? Todos nós estamos entre a vida e a morte. E a morte. Então, é isso. Então, esse entretempo, ele é muito potente e tudo pode acontecer até o momento final. E foi o que eu fui observando mesmo ao cuidar do meu pai. E como eu, né, fiz essa opção, entendendo todas as dificuldades que viriam de mantê-lo em casa, e ele faleceu na minha casa, foi isso. Em todos os momentos, a gente olhava aqui, eu, minha irmã, minha mãe e o Bruno, para o que tinha de vida. E não olhava para as deficiências. Isso é uma coisa muito desafiante. Muito desafiante. Porque a gente sempre olha para a falta, sempre para a falta. Sempre o que nos falta, o que falta ao outro, o que o outro não fez, o que o outro consegue fazer mais, e não para aquilo que tem ali. Uma vez eu estava numa sala de aula, eu vou contar uma coisa muito paralela, mas só para a gente entender como a gente é viciado em olhar para a falta. Eu estava numa sala de aula e fiz um comentário de que a gente tinha 2 alunas que evadiram, né? E fiz um comentário assim, falando dessa evasão, como é que isso... E aí e uma professora nossa falou assim, mas a gente tem que olhar para quem ficou, não é? Para quem ficou naquela sala, quem está sustentando a presença. Eu acho que a gente tem um vício, né, de olhar sempre para a falta, né, de olhar sempre e sempre também para o negativo. O negativo, né? Se a gente tem uma festa que a gente dá, que foi maravilhosa, e uma pessoa faz alguma reclamação, pronto, aquilo vale mais do que toda a beleza da festa, né? Para usar coisas bem diferentes, mas só para mostrar como que a gente é viciado nisso. Agora, junto à velhice, isso mais ainda, né? Mais ainda, porque você vai olhar só para aquilo que ele está perdendo no tempo da velhice e o que se valoriza hoje em dia é aquele idoso que ele continua ativo, saudável, aí para o mundo, empreendedor. Produtivo. Esse... É uma farsa, né? Uma grande farsa. Exatamente, uma grande farsa, até porque, se a gente for pensar nessa produtividade toda, nesse sistema que a gente vive, não é possível de se alcançar. E aí cria uma coisa, uma expectativa, né, que as pessoas vão envelhecendo e vão querendo seguir modelos, padrões estabelecidos e que, na verdade, a gente não sabe, muito provavelmente não vai conseguir alcançar. Então, E aí a gente vai estar sempre aquém, vai ser sempre problema nosso. Sempre aquém. A minha deficiência é que eu não sou mais produtiva. Exatamente. A minha deficiência é que eu tenho os joelhos que doem. A minha deficiência é que eu já não consigo me lembrar de tudo. Às vezes falta um nome. Então, eu estou sempre na falta, né? Sempre na falta, e era o que eu queria ir contra.
E nesse processo, não só em relação, né, ao meu pai, à minha mãe, eu fui aprendendo muito, mas também em relação à minha vida. Porque se a minha escolha foi cuidar dentro de casa, eu tive que abrir mão também de muita coisa que eu fazia para o mundo. Sim, Ter isso é na um casa. aspecto muito forte, né? E esse Abrir mão para o outro. abrir mão para o outro e na visão das pessoas, assim, a minha vida parou. Então eu não me tornei mais produtiva, eu não tinha o ganho, eu não estava mais no mundo. Então, como lidar com isso? E ainda tem o preconceito na própria cultura feminista, de que a gente Isso, não tem que abrir mão da nossa vida para o cuidado. Como se o cuidado fosse algo negativo, algo menor, né? isso, algo Não menor. é com o feminismo, não em algum, mas alguns feminismos, especialmente o feminismo liberal, branco, como a gente diz hoje, né? Ele tem essa cultura de que o cuidado ele é num sentido opressor e de menos-valia, né? Exatamente. Então, aí essas questões também foram ficando para mim e não foi fácil persistir firme nesse lugar. Não foi nada fácil, mas foi Eu muito. imagino. E depois que eu saí dessa, eu saí muito mais fortalecida. E aí eu queria mesmo estudar e colocar isso para o mundo e que, né, a importância e como é possível, que a gente não precisa ficar preso dentro de modelos e padrões. A gente pode criar, né, alternativas aí potentes, mas Deu uma oscilada no seu áudio. tá, mas não foi fácil não, viu, Nina? Eu imagino, eu Nada imagino. fácil. E pensar, né, nessas escolhas que a gente vai fazendo. E dentro da questão do envelhecimento também, que se coloca, né, no senso comum, que é dessa opção que deve ser feita para se ter um envelhecimento ativo, você tem que estar criando um alicerce, assim, uma coisa como se fosse possível, você está sempre fortalecido a partir de valores, de entendimentos de que isso é qualidade de vida, isso. Como que a gente pode ir escapando disso? E aí que eu encontrei o grupo de bordadeiras. Então, como é que eu fui compondo, né, as coisas e a minha pesquisa e o meu trabalho atualmente? O seu mestrado é no quê? Então, na gerontologia social, eu fui pensar, eu cheguei com essa proposta, eu quero pensar um outro cuidado no tempo da velhice. Como é que a gente pode pensar um cuidado entre amigos, um cuidado que não segue modelo, que foge mesmo de tudo que a gente tem aí de discursos. Então, eu encontrei o grupo de bordadeiras Teia de Aranha, aqui de São Paulo. Começou com 12 mulheres, hoje estamos com 10, que começaram a bordar em 2001 e elas estão juntas até hoje. Então, em 2001, a maioria tinha por volta de 50 anos, envelhecendo juntas. E aí, porque elas se encontram semanalmente. Então, como é e qual a potência de envelhecer entre amigas e envelhecer através do fazer manual, dessa roda de bordado, e a literatura, porque elas bordam a partir da literatura. Que lindo! Então, foi entrando, né? Foram vários atravessamentos, e como tudo isso as leva para outros lugares. Então, elas conectam com Guimarães Rosa, 10 anos de bordado do Guimarães, a obra, conhecer o sertão de Minas, ir para essas cidades, outras pessoas envolvidas com Guimarães Rosa, o próprio autor, né? Que eu até falo na minha dissertação, tem o Devir Rosa das bordadeiras e também tem o Devir do Guimarães, né? O Devir
do bordado em Guimarães Rosa, porque ele é atravessado por isso, pelas histórias delas. Então, deixa eu ver se eu entendi a proposta que você encontrou de alternativa de cuidado desse grupo. Então, uma alternativa de cuidado que esse grupo apresenta, que você estudou e agora faz parte dele, é uma alternativa de cuidado de estar em rede, né? De estar em conexão. Né? De, a partir dessa conexão, produzir um espaço de estar junto, fazendo alguma coisa de significativo, é isso? É isso, a conexão. Quer dizer, que não é um trabalho para geração de renda, não é um trabalho para... por exemplo, uma atividade social caridosa. Não. É um trabalho absolutamente para dar-se tempo de vida. É isso? Para dar-se tempo, isso, exatamente. E para possibilitar o encontro. Uma das primeiras vezes que eu participei da roda, eu perguntei para elas, o que vocês acham que fez com que vocês se mantivessem por tanto tempo, né? 18, 19 anos na época. Elas falaram, é pelo encontro. É o encontro. É a tal da pracinha. Tá. Isso. Você se encontra na praça. E o legal também, que eu achei que quando eu te conheci e a gente, né, encontrei o teu trabalho, tem muito em sintonia com o que eu estava pensando também, que é a potência da casa, porque o encontro é na casa. Então, é algo interessante que me chamou muita atenção quando eu comecei a participar, que é sempre na mesma casa e na sala. Então, são 3 sofás, a gente fica em roda ali na sala e a vida da casa ela continua paralelamente à roda de bordado. Então, as filhas da dona da casa chegam, o marido, aí jantam, aí tem as discussões normais. E o encontro acontecendo. E o encontro acontecendo na sala. Que coisa legal. Então, até assim, né? De repente, uma bronca nas meninas, algo que não está legal ali, tudo está acontecendo no paralelo, na cozinha, na sala de televisão, e o bordado... Quer dizer que não há uma institucionalização. Não. Então, é nessa dinâmica da casa e elas conseguiram criar um território existencial do bordado dentro do território da casa. Poxa, isso é... Então, a sala de estar, ela se transforma na terça-feira à noite. Quando se... hoje é dia? Hoje é dia de bordado. É toda semana? Toda semana, terça-feira, das 8 às 10, que é o encontro presencial. Então, Você acha que você acha que essa alternativa ela supre tão somente a questão do sentido da vida, claro, mas a questão da solidão, ou ela colabora em outras instâncias? Não sei se você me entende. Entendo. Ela, sim, a questão da solidão, que é um tema, né, também da velhice, essa obsessão. Muito grande. Muito grande com a... Eu vejo a minha mãe aqui, né? A minha mãe mora com minha irmã, nesse apartamento que eu estou agora. A minha irmã trabalha muito, está sempre fora. Então, a mamãe ela está conectada digitalmente com algumas pessoas, né? Do cotidiano dela. Mas, assim, no dia a dia, ela está sozinha, né? Então, eu percebo que isso produz muita solidão, né? Você estar em casa sozinha. Eu conheço, por exemplo, aqui que está conosco, a Andiana, cuida da mamãe idosa, né? Eu acredito que seja um pouco assim a dinâmica. A Inês, que é nossa docente, que também de vez em quando está aqui na live, também cuida da mãe idosa. Então, a Vera Malaco cuida da mamãe de 95 anos. Então, eu penso assim, essas mulheres, né? Filhas cuidando dessas mães. A minha irmã cuidando da minha mãe, assim, morando junto, né? Porque a minha mãe ainda está ativa, não precisa de cuidados maiores. Certo.
mas eu penso que essa dinâmica também é muito solitária, né? Sim, ela é solitária. E essas mulheres, tem algumas que são sozinhas, moram sozinhas, tem essa questão, uma mora com o pai, que, né, cuida do pai, mas o fato de estar na roda do bordado, tá, encontro com esse fazer manual e com a literatura, elas vão povoando essa solidão. Então, se ela está em casa durante o dia, é uma solidão, mas é uma solidão povoada, como diz o Deleuze. Entendi. Aí ela está, porque ela, né, lendo, se dedicando à pesquisa para o bordado, entrando em contato com outros grupos que estão relacionados com esse autor, porque isso é o legal. Vários fios vão sendo puxados e elas estão com outras pessoas e vai formando uma teia, né? O nome delas já é muito bom, né? Mas é essa rede que, né, tanto você fala e a importância disso. E você acha que isso se alastra para outras instâncias da vida? Isso colabora diretamente para a saúde física, para... Eu acho que sim, colabora, porque traz ele traz um bem-estar, né? Esse povoamento que vai acontecendo, os atravessamentos, isso vai gerando, né? Tem um sentido, tá ali, tem uma meta que é fazer o bordado, isso tudo vai produzindo sentido e sim produz saúde, porque não que não tenham doenças próprias, que o corpo vai envelhecendo, né? Isso não tem como fugir. Seria uma saúde no sentido nietzschiano de uma grande saúde. Uma grande saúde, exatamente. Uma grande saúde. É uma saúde que acolhe, inclusive, a doença. Que acolhe a doença e que também a gente, né, vai pensar, se a gente for pensar em outro autor que eu usei também, que é o Canguilhem, o orientador também do Foucault. Ele vai falar que o que a gente precisa, o que é saúde, é quando você é capaz de ser normativo. O que é isso? Criar as suas próprias regras. Que interessante isso. Então, isso é muito potente, porque então a velhice ela vai vindo, a gente vai envelhecendo, vai tendo doença. Então, a saúde não é se livrar dessa doença, né, que te acometeu, mas é, a partir dela, criar outras formas de se viver com ela, e que não é adaptação. Não é adaptação? Não é adaptação. Isso é legal! Exatamente, ele fala em vários momentos. O livro é o normal e o patológico. Como é? O normal e o patológico, do Georges Canguilhem. E aí ele vai falar disso. Então, ter saúde é ser capaz de ser normativo, de criar as suas próprias formas de conduzir a vida. Então, eu tenho questões que eu não posso, né, o joelho, o quadril, sei lá, me movimentar de uma determinada maneira, eu vou ver o que da minha limitação eu posso fazer. Eu fiz um pouco isso, ó, tá vendo que eu tô de ginástica aqui? Eu já fui para academia, ou seja, não posso caminhar, mas porque você eu tô tá com na aquelas academia. fascites e os joelhos já estão ótimos, quase, né? Estão envelhecidos, mas já estão firmes. Então, o que eu vou? Vou para academia ao invés da caminhada. Não é a mesma coisa. Eu faço aquela bicicleta e a musculação. E já estou sentindo que eu estou sofrendo, que isso já está dando um efeito positivo, até mesmo no meu pé, e daqui a pouco eu vou poder recuperar, né? Mas eu acho que é um pouco isso. Mas um pouco. O que isso difere da adaptação? Não é uma coisa assim, né? Muito. Será que é a questão da falta? A adaptação é uma coisa que você fala assim, apesar de, e não junto com. Exato. Apesar do meu pé, eu vou para a bicicleta. Mas a sombra do meu pé,
que não funciona mais, está ali. Tá, Mas isso seria uma adaptação. Isso é uma adaptação. Se eu pensar... Bem, não sei, porque eu também morro de vontade de caminhar na roça. Eu não sei. Não sei o que distingue. Talvez a gente tenha que fazer um outro encontro só para... A gente tem que fazer um outro, porque aí vem algumas outras questões, mas acho que você realmente não se prender e continuar com um certo sofrimento porque aquilo não pode ser feito, né? Eu vou criar outras possibilidades, eu vou encontrar outras brechas para ir potentes também. E eu não vou tentar me adaptar e ficar... Eu acho que a adaptação vem mais dentro de questões de modelos pré-estabelecidos. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a dentro adaptação do modelo. Tem uma idealidade. Isso. Você deveria caminhar. Então, mas então não pode caminhar, então tá bom, vai se adaptar. Eu vou me adaptar a isso. E não olhar para a potência, não, eu posso ir eu estou sempre olhando para a falta na adaptação. O modelo continua, né? O modelo jovem, forte, que caminha, que tem potência, é o que rege a vida inteira. E aí você, no envelhecimento, está sendo aquém dele, tem que se adaptar a fazer coisas. Então, você está sempre numa negativa. Numa negativa. É por aí. Olha só, querida, estamos chegando no final. Estamos. Eu queria trazer uma coisa muito séria. Eu, logo no começo, para quem está acompanhando o Quaresma Detox desde o início, eu falei desse livro do Calendário da Alma, e eu não gostava da tradução da Ruth Salles. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Ruth Salles é uma guerreira de 92 anos. E aí ela ficou sabendo e falou assim, não, Nanina, não, eu não traduzi isso aqui, não. Já está na 3ª edição, leva o nome de Ruth Salles, mas não foi ela que fez. Aí o que gerou esse comentário, essa coisa toda? Gerou que eles entraram em contato com a editora e aí estão esclarecendo, não sei o que vai acontecer, mas estão esclarecendo. Por quê? Porque realmente não era uma tradução muito boa, né? E até falei, eu admiro demais Ruth Salles, mas nesse lugarzinho ela errou. E ela não errou, gente. Quem errou foi a editora. 3ª edição, e ela nem sabia que tinha coisas da vida, não é? Cláudia, querida, olha só, muita potência esse seu trabalho, né? A gente precisa encontrar mais vezes para a gente... Porque é muita coisa. Então, vamos tentar fazer uma síntese perto desse nosso título. Alternativas, como é que eu tinha colocado? De cuidado com a vida no envelhecimento. Isso mesmo. O que você poderia trazer assim, dentro dessa narrativa que a gente colocou aqui, como uma síntese disso para a gente já encerrar e se despedir? Então, como síntese, eu acho que a gente pode pensar que a gente não deve seguir modelos em momento nenhum da vida, né? Mas principalmente na velhice, que foi capturada agora, porque eu acho que como uma forma de controle durante toda a vida, eles pegaram esse recorte da velhice que possibilita isso, né? Pensar na longevidade. Então, eu vou cuidar da vida desde o nascimento para se viver muito. Então, pensar nas alternativas é pensar em encontrar as brechas e não cair nessas armadilhas dos discursos e dos modelos. Mas isso, né, é algo que não é simples. O que requer da gente? Estar atento, estar presente. Eu falo que é um trabalho diário. Todos os dias a gente tem que estar muito acordado, muito atento, para poder seguir e construir as nossas próprias regras, as nossas próprias formas de conduta. Seguir uma ética, né? E não a partir de uma moral. Sim.
valores a partir de uma ética de vida. Porque a ética é sempre Né? singular. Porque ela é singular. E o envelhecimento é isso. A vida, ela é singular. E na velhice, mais ainda. Cada um vai envelhecer de uma forma. Cada um tem que pensar, se a gente está falando do cuidado de si, eu tenho que, para poder me cuidar, me conhecer, e aí sim ver o que cuidado que eu preciso, o que eu tenho que fazer, se é a caminhada, se é alguma outra coisa, e como que eu vou povoando esse tempo da velhice. Mas sempre a partir de ética. Só que para isso é o estar acordado. E aí a gente marca um outro encontro, porque aí entram as terapias externas. Cuidando desse meu corpo, né? E que foi o que eu juntei no meu trabalho. Legal. Vou acordando esse corpo para isso. Muito bem. Olha só, a minha mãe está falando assim, ó, vamos nos virando com nossas possibilidades, dando o melhor de nós. E a Ângela Bia Roman fala, tecer novas formas de envelhecer com essa. Isso. Muito bem. Gente, então é isso. Foi uma delícia, Cláudia. A gente vai ter que encontrar para falar de terapias externas. Isso, vamos. Acho que numa quinta-feira, num ponto em questão, a gente faz sobre esse assunto, eu te convido, tá bem? Bom, isso. Então, muito obrigada por estar conosco aqui, Obrigada gente. a vocês. Obrigada, viu? Tchau.